Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre a vitória do Flamengo em cima do Sampaio Corrêa em Belém do Pará. Gols do Bruno Henrique e do Gabigol, que desencantou nessa partida, marcando seu primeiro gol na temporada 2024. E o Zé Elias, que rasgou elogios aí ao trabalho do técnico Tite, dizendo que ele tem duas potências na mão, quer dizer, dois times muito fortes para a temporada 2024. Vamos aqui analisar, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte, lembrando que aqui nós vivemos Flamengo, então se é flamenguista, se inscreva, ative o sino das notificações, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. A formação do Flamengo ontem era Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e... De La Cruz. Tipo, esse time não suporta, por exemplo, alguns estilos de confrontos que o Flamengo vai ter durante o ano. E o Tite já viu, porque a gente já viu também, em desenhos desse ano, outro Flamengo. Contra o Palmeiras, por exemplo. Então eu acho que vai ser isso. Por exemplo, ontem você montou um time que não tinha o jogador mais regular, talvez, do Flamengo pelas mãos do Tite, que é o Ederson Cebolinha, e não tinha o cara de referência de finalização, que é o cara que ele mais confia em tese, que é o Pedro. Ou seja, você ontem teve um desenho interessante, independentemente de ser Sampaio Corrêa, porque você pode até considerar um treino fantástico, que hoje os treinadores fazem muito. Promovendo uma briga por posições, claro, e é ótimo. Você precisa acordar e entender onde os caras vão funcionar. Não, Pulgar, por exemplo, é titular. Agora, o Pedro é uma diferença de dinâmica. É uma diferença de dinâmica. Então, para mim, vai ser um Tite. Características, como é que os caras... Para mim, vai ser um Tite que não vai ter um titular do 1 a 11, e para mim vai ser um Tite que não vai demorar nessa coisa de mexer. Ele vai mexer muito, ele vai trocar de jogo para outro. Ele tem material, mano. Quem pode fazer isso no Brasil hoje é ele. O modelo é o Pulgar e os outros divirtam-se. O Pulgar para mim é titular. O outro é o Pulgar e mais quem? O Pulgar para mim é titular, o Gerson para mim é titular. O Gerson aonde vai jogar depende de quem vai estar ao redor dele. O Arrascaeta para mim é um cara que vai estar sempre em campo, e o De La Cruz é um cara que vai estar muito tempo em campo. E aí eu acho que o desenho... vai estar sempre em campo? Eu acho que o Arrascaeta e o De La Cruz, dessa turma toda da frente, essa dupla vai ter mais minutagem que Gabriel e Bruno Henrique, por exemplo. É claro que é uma viagem gigantesca. Pedro, esse é o ponto para mim. Pedro, é uma baita viagem. Claro. River Plate e Flamengo, em Buenos Aires. Quarta de final. Quarta de final de Libertadores. Quem joga no meio campo do Flamengo? Qual foi o jogo de ida? Qual foi o placar? Foi 1-0 Flamengo. Você vai proteger? O que faz? Qual é o momento do Tite? Eu acho que é difícil responder, porque qual é o momento do Tite? Mas eu acho que poderia ser o contrário. Por exemplo, é um Tite voando. É um Tite voando. Ele vai com essa primeiro jogo lá. Qual é o Tite voando. Ele vai jogar? É o primeiro jogo lá. E aí? O Atlético e Minas no primeiro jogo lá. Pulgar e Gerson tendo que fazer uma linha um pouco mais baixa. E aí vai depender o Cebolinha vai ter que jogar, porque o Cebolinha é um cara que escapa com a bola. Aí joga Arrascaeta e De La Cruz? Pode jogar, porque o De La Cruz está jogando muitas vezes... Aí não joga nem Cebolinha nem Bruno Henrique. Não é o videogame que deu errado. Não, tô falando que o Cebolinha joga. Tô falando... Eu, por exemplo, Pulgar, Gerson, Cebolinha, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Mas assim não é Pulgar e os outros se divertem? Porque tem uma diferença de recomposição, por exemplo, do Bruno pro Cebola, do De La Cruz que a gente estava falando aqui. Porque o Bruno decide mais com o Cebolinha com a bola, e o Cebolinha recompõe melhor no Exato, então, e isso não é um problema. E eu acho que esse grupo respeita... O Cebolinha vai ser o marcador de lateral, sem bola. Isso. E não é pejorativo, mas ele vai precisar... Não é. E eu acho, Plirra, sabe o que eu acho? Que o Flamengo, que é um trabalho do Tite que não é só em campo, ele tem tamanho, e eu acho que esse Flamengo... Talvez, eu não estou cravando o que vai acontecer, mas eu acho que esse Flamengo vai entender, cara. Vai entender que isso vai acontecer, porque é matemática, não cabem os 8 do meio para frente, para 5 vagas. Ao contrário do Bubu... A bola precisa começar a entrar. Eu acredito muito no Tite. Muito. Por outro lado, eu também acho, e acho que ele vai vencer esse desafio, tá? Mas o desafio de você usar o elenco bem, mantendo o elenco motivado e todo mundo satisfeito dentro do clube... é maior no Flamengo do que era na seleção. Porque na seleção, além de cada um ter sua função, não tinha o convívio, iam lá para servir a seleção, porque ele criou esse ambiente. Mudanças, porque Paquetá de meia, né, com o Neymar de centroavante. Essa foi uma mudança importante que ele fez. Sim. Ou, de repente... iniciar a Copa do Mundo, inclusive, né? Ou, de repente, o centroavante e o Neymar, o Paquetá de segundo. Mas era basicamente... Era muita pouca coisa diferente. No Flamengo tem que fazer muito mais coisas, né? Sim, ele acha as pontas dele, dos meninos, ano antes da Copa, e subverte tudo que ele pensava de 5 anos depois. Mas ele Júnior na Araguda da Copa do Mundo. Não, mas tô falando de desenho de time. Bubu, o que pra você é mais difícil? E a substituição do Vinícius é desafio maior.
contemplar a satisfação de todas as estrelas ou ser competitivo com todas as estrelas? Agradar todas as estrelas e inclusive as estrelas da imprensa, as estrelas da arquibancada. Porque o Flamengo está propiciando para o ex-treinador da seleção, Tite. Pedro Ivo. Flamengo é uma seleção. É uma seleção porque tem muitos jogadores de grande qualidade, né? A maior fartura de talento na América do Sul. Então qualquer técnico se sentiria muito feliz e confortável sabendo que você tem o melhor material humano possível diante dos seus adversários. O Tite já larga na frente muito grande. Então a chance de ele ter resultados positivos, mesmo que ele faça um trabalho ruim, é bastante considerável. Um trabalho meia boca do Tite vai ser suficiente para ele ganhar alguns troféus aí e tal. Só que é o seguinte, o Tite me parece, é uma coisa engraçada. Você fez o giro pelo Brasil, né? Manaus, Belém. Com a seleção brasileira, raramente ele fazia isso. Só nas eliminatórias que era obrigatório ter jogo aqui. E era um jogo meio pasteurizado, virou assim jogo de seleção brasileira, tal, mesmo nas eliminatórias, jogo vendido. Essa paixão de torcedor mais povão, né? O Tite tá tendo a experiência mais com o Flamengo agora do que com a seleção brasileira. Não, a seleção dele jogou bastante Norte e Nordeste, cara. Tá, mas assim, aí era aquela coisa, ingresso caro, parece um evento meio que não é de futebol normal. O ingresso ontem no Mangueirão não era barato. Então, por exemplo, ontem ele tava falando, eu vi a entrevista do Tite sobre... Deu polêmico, o Hélio dos Anjos, né? Que se dane o Flamengo, não quero que o Flamengo venha jogar aqui, tá atrapalhando o futebol do Pará, estão movimentando aqui. Ele falou assim, não, dá para as pessoas terem 2 ou 3 times no coração. Pode torcer pro Remo e pro Flamengo, Paysandu e Flamengo. A fala que todo mundo criticou, quase todo mundo criticou, quem quiser, cara, isso daí. Que ele falou que o Carioca é o estadual mais forte. Para mim foi uma forma de fazer média, de tentar agradar ao Rio de Janeiro, aos cariocas, aos flamenguistas, porque é o cenário que ele tá, é o ambiente que ele tá. Então, ele tá tentando, para mim, assim como ele precisa agradar muitas estrelas, acalmar alguns egos, ele tá tentando fazer isso de uma forma geral. Com a imprensa, com o clube em que ele se encontra. Mas claro, é um bando de mala. Se fala que o estadual do Rio é fraco, ele ia apanhar. Se fala que é forte, ele ia apanhar. Tem que agradar. É um bando de mala. E não vai conseguir agradar melhor, não precisava. Então, eu pra acho mim, ele que falou pro elenco dele. A preocupação dele assim, é de tentar cativar, conquistar o flamenguista, o futebol do Rio de Janeiro, imprensa. Tem a famosa frase de Diego Lugano sobre o encantador de serpentes. Eu acho que o Tite se preocupa muito isso, de tentar encantar e tal, não sei o quê. De não ter clima ruim, vestiário ruim, ambiente ruim. E ele é muito habilidoso nisso, né? Ele é tido como um grande gestor de talentos ou tal. Só que eu acho... Mas aí, Bubu, eu só colocar um adendo aí dentro do que você está dizendo a gestão dele, né? O grupo do Corinthians, vamos supor, que foi o grande time, que ele treinou. Qual era o cara ali que poderia criar problema para ele? Mas tinha um Sheik ali. Não, problema. O Chicão uma vez ele ia barrar, né? No São Paulo, Corinthians coisa 0x0, né? Ali que era um momento que o Corinthians não estava tão bem. Mas ele esperou 10 jogos do Chicão Ball pra tirar a Corinthians. Não é que ele ia barrar, ele barrou. Mas depois de 10 jogos sem ganhar. Uma ousadia que ele fala do jogo, ele mesmo disse que é um divisor de águas da carreira dele. Se ele perde, ele sairia. Por exemplo, o próprio Neymar na seleção. Empatou. Quando ele entra na seleção, todo mundo fala, pô, agora ele vai vai controlar um pouco o Neymar. Foi o contrário. Então, foi subserviente como os outros. Sim, como os outros, entendeu? Eu não vejo esse desafio agora do Flamengo, por isso que eu falei, acho que o desafio do Flamengo precisa ver, acho que o único que tem essa personalidade de demonstrar e não tá nem aí, eu acho que é o Gabigol. O resto, acho que são todos bem tranquilos. Então, por exemplo, um jogo como esse, um jogo no Pará, galera que não tá acostumada a ver o Flamengo toda semana, todo mês. Eu acho que ele pensou um jogo contra um adversário que é frágil. É jogo pra show, é jogo pra espetáculo. Coisa que não combina muito com a carreira do Tite treinador. De pensar meramente na... Ele falou várias vezes equilíbrio. É a palavra que ele sempre... Não, temos que estar... não cedemos chances ao Sampaio Correia. É importante equilíbrio. Cara, a galera que tá indo pra torcer pelo Flamengo nesse jogo, Flamengo e Sampaio Correia do Rio de Janeiro... Que é Globetrotters. O cara quer lá ver o Gabigol, entendeu? E nesse ponto, o Gabigol é melhor do que o Pedro. O Gabigol oferece mais espetáculo, mais show. O Bruno Henrique oferece mais que o Cebolinha. O cara é ídolo. São mais ídolos. O Rubro Negro, entendeu? Então, eu acho que foi pensado. Eu acho que é pensado. Pode ser então, mesmo. Você tem uma máquina enorme, que é o Flamengo, uma máquina poderosa, popular,
E você tem jogadores que são ídolos, que são ícones, que venceram, não podem ser desprezados. Então o Tite, acho que ele não vai ser, digamos assim, não vou falar burro, né? Porque falar burro, né? Mas assim, ele não vai cometer o erro de, eu não gosto do Gabigol como jogador, taticamente não funciona, vou afastá-lo, que ele seja negociado, que ele fique bicudo, Bruno Henrique. Eu acho que ele vai criar a coisa que é óbvia, que é o que o Filipão fez em 2018. O Filipão tinha 2 Palmeiras em 2018. Ele priorizou a Libertadores, montou um time para Libertadores, ele mirou na Libertadores e acertou no Brasileiro. E do Brasileiro era melhor que da Libertadores, já é possível saber isso. Tinha o Gustavo Gomes, por exemplo. Esse time de ontem, pra mim, por exemplo, eu que adoro o Carrossel, e eu vou falar daqui a pouco do Nova Iguaçu, meu Nova Iguaçu querido, que deu um show de bola, um espetáculo de jogo coletivo. Salão. Então, é o Carrossel da Baixada. Pedro Valmeida. Mas depois eu falo, porque eu quero ser clubista aqui para defender expressão facial meu Nova Iguaçu. Mas é o seguinte, o Flamengo, pra mim, seria o Flamengo do show sempre. Contra o River Plate, nas quartas de final, em Buenos Aires, primeiro jogo, segundo jogo. Pra mim, esse é o Flamengo. O Flamengo tem um potencial. E a torcida do Flamengo é meio como a torcida da seleção brasileira. Ela não quer só vencer. Ela quer o show, ela quer o espetáculo. O investimento, você ter o melhor time, os melhores jogadores, o melhor treinador, não é pra você ir lá e ganhar de 1-0 com equilíbrio, 2-1, Você acha que depois 2-0. Acho que depois do ano passado o nível de exigência não diminuiu um pouco? O nível da exigência aumentou lá em cima com o Jorge Jesus em 2019. Não, aí sim. O melhor time que já teve nesse país, em qualidade de jogo, nesse século, foi o Flamengo de 2019. O brasileiro assombrado por isso. O Jesus, ele deu um sério sinais. É possível jogar assim. É possível jogar vários jogos com o mesmo time. Não, a pergunta no Birner é, se depois do ano passado, sem nenhuma conquista e tantas perdas só de final, ele só tinha duas essa exigência não pode ter diminuído. Um pouco. Por qualidade. Pode. Você acha que o Flamengo ganhar a Libertadores? Não vai ser isso. O torcedor Flamengo... Ganhando por 1-0 todos os jogos. O Flamengo ganhou a Libertadores, a torcida vai ficar muito satisfeita, porque é o principal título, por enquanto, né, que o Flamengo vai disputar. Tem o Mundial, o Super Mundial, o ano que vem. E para você ser campeão do mundo, da forma anterior, a Copa Intercontinental que está voltando agora, o Flamengo precisa ganhar a Libertadores agora. E tem um estímulo extra, né? Pode ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Então, assim, é claro que o torcedor do Flamengo vai ficar triste porque ganhou a Libertadores? Não. Se ganhar como... Mas, por exemplo, a gente teve um caso muito recente nesse sentido. O Flamengo ganhou uma Libertadores com o Dorival, ganhou uma Copa do Brasil com o Dorival e foi o Dorival. Mas antes de 2023. Então, mas assim... 2023, isso é uma prova que jogou água. No universo rubro-negro, no universo flamenguista, 2023, simplesmente você ganhar ou ser campeão não é o suficiente. Claro, o Flamengo fez festa, Real Madrid pode esperar e tal. O Jorge Jesus, quando foi apresentado no Flamengo, ele falou o seguinte, eu lembro disso até hoje, ele falou assim, eu já sei que aqui no Flamengo não basta só ganhar, nós temos que dar espetáculo. Ele falou isso. Eu acho que todos os treinadores que chegam ou que chegarão... Mas é engraçado, né, Zé, que até 2019 a torcida do Flamengo não exigia tanto espetáculo. Não, porque... Mas pela forma... Time, né? Não, mas não tinha time. Estava fazendo aquele processo de reconstrução financeira, tudo isso. Aí depois que começaram a fazer esse tipo de coisa aí, o Jorge Jesus encaixou o time e o time começou a jogar, aí todo mundo... Poxa, peraí, esse Flamengo é o que a gente gosta. Vale lembrar. Vou usar aqui, por favor, Pedro, que é a informação do Pedro. O Jorge Jesus tinha 2 competições, apenas. Ele saiu da Copa do Brasil. Porque ele jogava com o time, assim, principal todo o jogo. Não, ele não jogava. Da Copa do Brasil assim que ele chegou. Não, o Felipe Libertadores, só assim. E não foi na Libertadores por um fio. E assim, não é que ele tinha 44 jogos em 5 dias. E o Jorge Jesus, o que ele fazia com a equipe do Flamengo? Ele levava, muitas vezes, ele repetia 2 jogos, no terceiro jogo, ele colocava, por exemplo, Rodrigo Caio no banco, colocava 2 ou 3 jogadores da equipe titular no banco, porque se precisasse fazer alguma coisa, no segundo tempo eles entravam. Tanto que eu lembro que nós estávamos aqui e o Felipe Luiz, ele não atingiu o número de jogos o suficiente para estar dentro da bola de prata. E a gente sempre questionava, mas por quê? É que ele já chega também no meio da temporada. Sim, mas ele poderia jogar até a sequência de jogos. Mas ele rodava muito o time. E aí o grande questionamento e o que nós falamos era... excelente trabalho do Spinelli. E o que nós falávamos sempre, o Jorge Jesus está ensinando aos treinadores brasileiros. Por quê? Porque os treinadores brasileiros falavam o seguinte, vamos fazer o rodízio, vamos segurar, vamos como é que fala? Que era a onda lá, vamos preservar, né? O próprio Tite. Joga quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo. E o Jorge Jesus falou, não, vai jogar todo mundo. Descansa na folga, no final de semana joga, é o trabalho.
Entendeu? E aí ele mostrou. Eu tenho uma seguinte impressão, eu posso estar errado, mas assim, eu tenho até quase convicção de que não tô. Eu vou saber isso ao longo do ano para ter certeza. Eu acho que até os títulos do Dorival, porque o Flamengo em 2019 foi uma equipe espetacular, uma coisa diferente de tudo que a gente viu aqui há muito tempo, o time que jogou o melhor futebol no Brasil em muito tempo. A sombra, né, do time do Jorge Jesus continuava pairando em cima dos títulos, dos resultados bons, ruins do desempenho. Eu acho que 2023 apagou isso. Eu acho que isso acabou. Literalmente acabou. Não é que mais não vai ser mais citado, os jogadores que jogavam daquele jeito não vão ser mais exigidos com o futebol do mesmo nível. Acho que agora é uma nova história. O papo do torcedor é outro. O papo do torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele tá conseguindo aos poucos, isso não é certo ou errado, mas entender que ele precisa colocar aquele time de 2019 numa caixinha, emoldurar, limpar toda a semana. Pedestal. E deixar lá, guardadinho. Isso. Pode ser num pedestal. Pra você admirar. Talvez, muito provavelmente, aquilo ali não vai existir mais. Aquilo ali não vai existir mais. Agora você precisa entender como é que você vive de novo a experiência de ganhar uma Libertadores, como é que você vive de novo uma experiência de ganhar brasileiro, porque o Flamengo já ganhou brasileiro de diversas formas. Ele ganhou aquele brasileiro do Rogério Ceni, que ele ganha perdendo na última rodada, secando dentro de campo. Ele ganha um brasileiro com ele ganha a Copa do Brasil com o Dorival, que aquela coisa esdrúxula, né? Porque no dia da final da Libertadores você garante que o cara pode continuar, só depende dele. Aí um mês depois você recalculou a rota, reavaliou, porque você acha que o time pode jogar mais. Você não consegue nem explicar como é que você acha que o time pode jogar mais. Porque quem toma essa decisão... Mas nas duas finais que o Dorival jogou, eu acho que justamente o que pesou contra o Dorival foi a impressão nos jogos finais. A gente estava em 2022, essa impressão, esse fantasma, essa sombra, como o Vitor falou, ela existia. Eu tenho para mim que não existe. O torcedor do Flamengo, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele está vendo o Palmeiras ganhar muita coisa, ele está vendo o Galo ser forte, ele está vendo o Fluminense ser campeão da Libertadores, ele está vendo um ano que ele não ganha nada, que ele não conseguiu ganhar nem Carioca. Ele quer ganhar. Primeiro ele vai negociar com a vitória, ele vai vencer. Depois, se ele se acostumar a vencer demais, aí ele vai falar sobre o Gabriel ter que fazer 15 gols e não 7, o Bruno Henrique tem que voar. Só que eu acho que ele está começando a entender que 2019 já vai fazer 5 anos. 2019 é meia década já que está ficando para trás. Então, nesse momento, aí eu estou com o Vitor, nesse momento ele quer vencer. Se ele vai vencer dando chute na cara, bico pro mato, ganhando de 1-0, ele quer voltar a vencer. Porque tá machucado, você perde uma semifinal de Mundial. Você perde como perdeu a final do estadual pro Fluminense, que é um rival. Você vai pro Morumbi com um time melhor que o do São Paulo, fazendo o primeiro jogo em casa, não ganha. Não, no Maracanã, você. Eliminado pelo fraco, tradicionalíssimo, você vê fraco Olímpia na Libertadores. O cara tá machucado. O que foi o primeiro tempo da final da Copa do Brasil no Maracanã? É você olhar e falar, caralho, olha como esses caras aí com muito menos e muito mais vontade travaram a gente. E a gente aqui, Maracanã. O debate era o que dá pro Flamengo ou Maracanã. Porque no Maracanã o papo é diferente, a motivação. O São Paulo foi lá, tirou o Maracanã para nada, fez um primeiro tempo excelente. Para mim, São Paulo é campeão. Carregando um tabu nas costas. Pelo primeiro tempo do Maracanã. O resto você vai administrando, o gol do empate no Moro. Você ganha primeiro tempo de vantagem técnica do São Paulo, os outros três tempos muito paios. E você mostrou que aqui hoje eu tenho mais estratégia, eu tenho mais trabalho, tem mais garrafa vazia para vender numa final do que esse Flamengo aí. Não é que é melhor, porque era aquele Flamengo. O torcedor quer respostas para os adversários. Então você não é mais sobre o futebol encantador de 2019. Se o De La Cruz tiver que correr campo inteiro, se o Arrascaeta achar uma bola, se o Gabriel fizer um gol, se ele voltar a ser campeão, é isso que ele quer. Ele quer voltar a ser campeão. Isso é uma impressão bem diferente, né? Não. Eu acho que o futebol bem competitivo, ele automaticamente será encantador pela qualidade dos jogadores. Por exemplo, o Brasil já não ganha a Copa do Mundo há um tempão. Muita gente fala que o Brasil ganhou em 94, sem jogar de forma tão bonita, porque era necessário para tirar o Brasil do jejum e tal. O Tite chegou nas 2 Copas do Mundo, pra mim, o Brasil não era o principal favorito. O Brasil era um dos favoritos, talvez não fosse o principal. Ali a disputa é um torneio, uma Copa. São 7 jogos para você ser campeão. Sim. Você cruza com uma França, com a Argentina, sei lá, tal. Ele acabou caindo pra Bélgica e pra Croácia. Nem foram pra superpotências da bola. Tal. Se mas ali ele é você pode relativizar e falar assim, poxa, mas... O Brasil não tem das suas melhores gerações, o Brasil não era melhor que a Bélgica tinha jogadores que o Brasil não tinha, Sim. A Croácia tem limitações, o Brasil era melhor e acabou perdendo. Mas no emparelhamento o Brasil não sobrava, o Flamengo sobra. Campeonato Brasileiro de pontos corridos esse ano, o Flamengo ele tem um elenco bem melhor que os outros, bem melhor que a imensa maioria. Pra mim o Flamengo só não ganha o brasileiro então é diferente o Tite. É uma zebra. Então, erra muito. Então, aí você pega a tabela lá. Jogos no Maracanã, em tese, o Flamengo tem que ganhar todos. Brasileiro?
Então pega Torneio lá. pode acontecer qualquer coisa. Pega- Brasileiro, com o Tite, com esse elenco... Com o elenco Então, que tem, você Vamos ver para abril, pensar assim. vamos ver abril. O Flamengo, em tese, ele é favorito para ganhar uns 19 jogos em casa do Maracanã. Qualquer adversário que vai lá, nação, empurrando, cheio de opção, não importa se Favorito? Favorito para ganhar. Palmeiras, Atlético, Aí você fala, Clássico, quais são os jogos Fluminense? complicados que o Flamengo vai ter aí. para perder ponto? São pouquíssimos. O Palmeiras em São Paulo, o Galo em Minas, Inter e Grêmio no Sul. Assim, são jogos que você fala assim, olha, esse aí o Flamengo vai ter Aí dificuldade. vai perder mais jogo, vai perder aí ponto, você é mais tem jogo. aquele Cuiabá na Arena perder Pantanal, ponto, com jogador você tá exigindo lesionado, do no meio de Flamengo uma viagem de campanha melhor. Libertadores. Você tem um Não jogo de dá, Libertadores, é o daria seguro. 10. Não dá É o pro Flamengo seguro. ir pra Bragança Paulista tomar 4x0. Não dá pra não é enfrentar o tomar 4x0 em tomar Bragança. 3x0. Não é tomar 4x0 em Entendeu? Bragança. Entendeu? Coisas que aconteciam no Flamengo Mas recente. aí- Tá Mas dizendo que você acha que se o Flamengo não fizer uma campanha melhor que a do Flamengo do Jorge Jesus no Brasileiro, pra você vai estar abaixo do que pode, é isso? Eu acho que vai. Não, o Flamengo no ano passado, Quando começa o campeonato com menos inglês, elenco do que agora, tem que Olha lá, marcar o de churrasco ponta lá com o cabeça, Tite. Não, até peraí. 3 rodadas pro fim, tava brigando pelo título. O Manchester City e o eu Liverpool acho- vão brigar mais uma vez, Guardiola e Klopp pela Premier League. última, né? A gente se Talvez. acostumou, Guardiola e Klopp. infelizmente a última briga, né? Eu adoro o Klopp, né? Eles fazem Não pontuações... gosta do Guardiola? Não, então, Tô brincando. Guardiola e Klopp, Liverpool e Manchester City, com as diferenças, uma camisa muito tradicional, mítica, um time que põe dinheiro, tem dinheiro infinito, tá com o guardiolismo, o Klopp coração, não sei o quê. São times que você sabe que para alguém ganhar a Premier League desses dois, o Arsenal que seja, o Tottenham, o Villa, vai ter que fazer mais de 90 pontos. Você sabe disso. Então o Flamengo, pra mim, no campeonato de pontos corridos, aqui no Brasil, com o time que ele tem, com a vantagem que ele tem, ele tem que ter essa cabeça. Pra mim, E pra mim só não ganha esse dezembro. Então, essa E a conta que a gente cobrança- começa o e a brasileiro e fala assim, cobrança- tem que fazer 45 pontos pra não cair. Pra ser campeão brasileiro, é bom Mas fazer o- 75. Então, não, o mas Flamengo, cara... eu Flamengo pode concordo. fazer mais de 90. Bubu, entrar pra fazer Bubu, 90. eu concordo com Entendeu? você, que eu acho que o Flamengo. Vamos arrematar Flamengo, vamos eu- entrar no Vasco, que Sim. domingo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Eu concordo Nova com Iguaçu, você em querido relação do- ao do Flamengo. Bubu. Eu concordo com o Bubu, porque se você pegar o Flamengo do meio pra frente, você tem 2 jogadores em cada posição que, assim, você questiona, é titular, não é titular, porque eu acho que Falta é um bom. volantezinho, né? Acho que o lado Sim, direito... mas eu acho que daqui a pouco começa a arrumar. atacante de Tem o velocidade, Alanzinho, o Alanzinho muito é bom mas abaixo do jogador, nível ficou do- um período do machucado, restante do voltou, agora ele tá voltando. Talvez ele seja essa peça para quando o Pulgar não puder jogar, ele jogar. Porque o Alanzinho que jogou no Atlético Mineiro, ele é bom jogador. Bom jogador. Mas ele Gerson é pouco. Sim, mas ele é bom jogador, né? Mas você também tem que ver o seguinte, você tem a Alan, um exemplo, Alanzinho e Gerson, mas os outros jogadores preocuparão também os outros Mas não as outras conseguiram equipes. fazer isso ainda. Sim, mas calma, a gente está vendo agora. O Alan Não, mas voltou já vimos agora. no ano passado. Não, o Alan não jogou ano passado. Já vimos depois do ano Mas o passado, Alan- quando... o Alan, não, mas aí aí o ponto que eu quero chegar. Nós vimos o ano passado quem era o treinador? A grande mostra. Pereira e São Paulo. Vitor Pereira e São Paulo. Então a gente não pode tirar a ideia desses treinadores. Vamos tirar a ideia do Tite, da carreira do Tite, da forma que ele se comporta e da maneira como ele arma o time. E ele já está jogando o recado. Equilíbrio. O que é o equilíbrio? É fazer um gol Equilíbrio. e não tomar outro. Fazer um gol e não tomar outro. Né? Quando eu falo que eu concordo com o Bubu, eu concordo com o Bubu que o Flamengo, onde jogar, dentro de casa, ele tem que ser considerado titular pelo time que tem. Independente, Plirra, se você tem Considerado o favorito. Sim, o favorito. Independente se você tem, por exemplo, tem um jogo de Libertadores, porque aí entra a mão do treinador. Porque ele tem jogadores para administrar e fazer as escolhas para manter um nível muito forte. Mas tem time que tem uns jogadores Sim. que num jogo só podem bater Sim, de frente com o mas Flamengo. mas o Atlético, por exemplo, montou um timaço. Não. Mas o que eu quero dizer, Birner, é o seguinte: você vai ter o jogo. E o Flamengo pode perder de qualquer um. Não é porque você tem os melhores jogadores que nem sempre você vai conseguir ganhar. Não é isso. O futebol hoje não é isso. A parte tática, a parte física, eles conseguiram minimizar a grande diferença tática. Então, isso daí a diferença técnica. Então, em determinados jogos, você vai ter essa dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte: esse Flamengo do Tite, a minha pergunta é: o Flamengo do Tite vai ser o Flamengo espetáculo, ganhando, como o Bubu fala, não, o torcedor do Flamengo espera ganhar 2-0, 3-0 pelos jogadores que tem? Ou vai ser o Flamengo do Tite 1-0, segura, 2-1, aquele 3-0 que é o seguinte, faz 1-0 no primeiro tempo, no Eu acho que se segundo for faz 2, consistente, o tal. espetáculo vai acontecer Sim, naturalmente. Não, mas o que eu estou dizendo é esse tipo de situação, porque às vezes, Birner, a gente fala sobre o jogar bonito. O jogar bonito do Flamengo é toca, passa aquele O jogo Corinthians de técnico bonito e 2015, tal. com muito menos material, Jogava bonito. Jogava bonito. Jogava bonito. Jogava E tinha resultado. Por isso que eu estou dizendo, qual é o jogo bonito?
O que você espera do Tite? Eu acho que esse time do Flamengo vai ser um time muito bem armado. E a minha curiosidade é como ele vai fazer esse jogo e se ele de fato vai aproveitar o material humano que ele tem. Porque ele tem nas mãos 2 times sensacionais. Ele vai ser obrigado a mudar. Ele vai ser obrigado a mexer nele. É isso aí, nação. Tá aí, então, os comentaristas falando sobre o Flamengo, sobre essa vitória do Mengão em cima do Sampaio Corrêa, lá em Belém do Pará, e o Gabigol que desencantou. Mas agora eu quero o seguinte, que você vá nos comentários e escreva o que você achou dessa vitória do Flamengo, qual é a sua análise como torcedor, você acha que esse ano o Flamengo volta a conquistar títulos? Escreve nos comentários, participe com a gente aí do nosso canal, escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, se você é daí de Belém do Pará, você assistiu o jogo, escreve nos comentários, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo.